Olá, que alegria estar com você, começando o programa Vida em Foco para todo o Brasil, transmitindo via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial. E o programa de hoje nós vamos falar muito sobre a sua pessoa, ou sobre as pessoas que você conhece em termos de temperamentos. Já ouviu sobre esse tema? Hoje a gente vai aprofundar mais. Ele entende muito deste tema, vai nos ajudar a conhecer mais os temperamentos, os tipos. Então eu vou conversar daqui a pouquinho com o Edson Oliveira, que é mestre em teologia e vai nos ajudar. E você sabia que em alguns poucos segundos você gera uma primeira impressão nas pessoas que te conhecem? Elas já formam uma imagem sobre quem elas pensam que você é. Isso chama-se capital visual. Nós vamos falar também desse tema. Então fique comigo que está começando o programa Vida em Foco. A gente inicia falando sobre os tipos de temperamentos, que um pouco se confunde até com personalidade, mas a gente vai esclarecer os pontos aqui, por isso que nós convidamos o Edson. Edson Oliveira, seja muito bem-vindo, meu querido, tudo bem? Muito obrigado, Carol. A alegria é minha estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigada a você. E a você que nos acompanha, que bom, né? E é um tema muito atual, sempre atual. Sempre, tão antigo e tão atual também ao mesmo tempo, né? É, porque a gente está falando de algo que veio de Hipócrates, o pai da medicina. Nossa, imagina. É muito antigo, né? É muito antigo, é muito atual. E, Carol, deixa eu falar uma coisa para você que nos acompanha também. É um tema urgente, sabia? É mesmo? Eu costumo falar assim: se muitos casais fizessem um curso de temperamentos antes de casar, ou não casariam, ou casariam e seriam muito mais felizes. Olha só que interessante. Não é que não teriam problemas. Claro, isso é impossível, né, Edson? Mas eu entendo. Mas saberiam administrar, né, conduzir, detalhes, sim, coisinhas do dia a dia. Você sabe, só para assim ilustrar, desculpa, mas só para adiantar assim algo, você sabe que muitos casais que eu atendo, e muitos casos de separação não são por graves problemas, às vezes são probleminhas de temperamento que poderiam ser resolvidos, né? Não, então a gente vai falar sobre isso, vamos tentar ajudar o pessoal. Bom, o Edson, ele é mestre em teologia, também pós-graduado em psicopedagogia, graduado em pedagogia e radialista, né? Por isso que fala bem assim, né, Sou meu querido? Radialista também, sou colegas. Que legal. Bom, então vamos começar falando dos temperamentos. São 4, né? São 4 temperamentos, né? Na verdade, a primeira definição de Hipócrates, ele traz 4 temperamentos básicos. Como o nosso tempo aqui ele também é escasso, curto, né? Então a gente já vai direto ao ponto, né? Então, basicamente, quais são os 4 temperamentos? Por que eu falo isso? Porque hoje já existem várias variantes, né? Tá. Várias variantes é uma redundância, né? Mas tudo bem. Então, veja: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Tá. Então esses são os 4. São esses 4. E eles são muito diferentes um do outro? Como que a gente faz para identificar? É fácil? Precisa de um conhecimento profundo? Como que é? Veja, na prática é bem fácil, né? Logicamente, por exemplo, nós às vezes fazemos eventos de um final de semana inteiro. Porque ele pode ser muito profundo, com certeza, isso, né? Mas é muito fácil, né? Então, vamos tentar aqui facilitar ao máximo. Vamos lá, o senhor colérico. Tá. Como que ele é? Tem que sempre começar por ele, né, não? Tem uma regra, por que será, né? Eu gosto, não sei, mas acho que eu sei sim. Porque ele é um temperamento forte. E aí, marcante. Carol, de forma errada, como o nome é colérico, o que você pensa quando você fala colérico? Pensa na cólera, né? Cólera, ira. Não deixa de ser. Mas colérico no sentido de firmeza. Tá. De determinação. Você sabe que colérico, o temperamento colérico, ele adora um desafio? Adora um desafio. Competitivo, assim, gosta de... E se você quer dar energia pra ele, põe problema na vida dele. Eita! Põe desafio na vida dele. Então, assim, a pessoa já pode começar a se identificar se ela gosta de resolver problemas. Perfeitamente. Se ela lida bem com isso, pode ter uma tendência ali de colérico. Se ela chora na hora de um... Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse camarada aqui, tá? Que tem aquele que... Agora, veja, o colérico, então, vem de cólera,
né? Cólera não entenda como raiva e tal. Como uma coisa negativa, não necessariamente. Agora veja que coisa interessante, Carol. Uma das características do colérico é a ira. Claro, ele sem controle. Sim. Se ira muito fácil, é rabugento, ele é determinado. É do jeito que eu quero e acabou e pronto, é assim. Então, tipo um caminhão passando por cima de todo mundo. Né? Um trator. Um trator. Trator. Acho que alguém já se identificou por aí, né? ou identificou alguém, né? Às vezes ela não falou alguém dela, mas sabe alguém. Exato. Ai, meu marido, meu filho, minha mulher, enfim, né? Então, esse é o colérico. Aí nós temos o sanguíneo, que é o que eu mais gosto de falar. Mas você é sanguíneo? Porque eu sou sanguíneo. Isso, não né? 100%, né? Mas eu vou falar disso, né, também. Então, veja, o sanguíneo, o nome já diz sanguíneo, vem de sangue. Sangue é o que? É vida. Pessoas sanguíneas são alegres, chamam a atenção. Onde tem um sanguíneo, tem falatório. Porque ele é bem comunicativo. Tem risada. Então, a maioria do povo da comunicação, será que é sanguíneo? A maioria tem uma tendência, talvez. É uma tendência, exatamente. Não é uma regra, mas pode ser uma preferência deles. Sim, uma preferência. Pessoa mais social. Veja, quando você vê aquele monte de gente reunida, tem sanguíneo ali. O cara que fala mais alto também, ou não tem essa expressão? Fala mais, gesticula. Ele tem sempre uma história pra contar. Ele tem... lembrei de um caso, ele conta caso, ele conta história, né? A pessoa deve estar se identificando com alguém também, né? Se identificando. Ou alguém, lembrando alguém. Exatamente. Esse é o sanguíneo. Tá. Aí nós temos o senhor fleumático. Seria aquele sujeito frio. Frieza é bom ou ruim? É uma coisa para se pensar. Fulano é frio. Depende. Depende, né? Se for numa situação de um caos e a pessoa tá ali, isso é bom. Você sabe que eu tenho um lado fleumático muito forte também. Então, o fleumático é aquele sujeito que chega e apazigua tudo. Calma, gente, não é bem assim, não. Porque, veja, no meio de uma confusão, o colérico, ele quer resolver. Comigo é assim. Bate a mão na mesa e vai... O sanguíneo, ele disse, gente, peraí, eu tenho uma solução. Não tem nada, tá chutando. Só tá? Tá politizando, né? O fleumático é da turma do deixa disso. Calma. Ele gosta de paz. A palavra que mais traduz o fleumático é paz, harmonia, concórdia. Vai dar tudo certo, Carol. Chora não, boba. Vai dar tudo certo. A pessoa pode ser vista até como otimista em várias situações, otimista, ou não? Sim, até sim, em excesso, também. assim, tipo, a pessoa meio fora, assim. Ele sempre acredita. Tá. Você sabe que... Bom, nós estamos numa TV católica. O fleumático por excelência na Bíblia, Abraão. Acreditou até o fim. Carol, pensa na cena. Pensa na cena, bem rápido. Você que está em casa, pensa na cena. Deus pede o filho único para um homem que teve esse filho único... Na velhice. Mas velhice de verdade, sim, né? Mais de 90 anos. Agora pensa... Abraão foi tão frio que ele pegou o menino, foi lá, levou lenha. Não, chegou a botar na pedra. Não, e o pior é verdade, quando a gente pensa assim, né? Mas pensa no Isaac, que era mais fleumático que Abraão, o pai. Depois que ele foi amarrado, que estava lá no altar... tá tudo bem ainda. Meu pai, nós temos a lenha. Eu fico pensando, eu sou baiano, tá? Você é baiano? Eu sou baiano, nasci na Bahia, mas eu moro em Curitiba há mais de 20 anos. Eu fico imaginando um baiano conversando, né? Meu pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo. E cadê a vítima? Será que ele não entendeu que a vítima era ele? Não entendeu. Imagina que o pai vai fazer isso com o filho, né? A pessoa nem raciocina, ainda mais se for fleumático. E aí, Abraão, mais fleumático ainda, ele diz assim, Deus providenciará meu filho. É muita frieza, gente. Eu saía correndo com meu filho, fazia uma caverna, escondia debaixo da terra. Viu? Já que você pegou Abraão como fleumático, dá exemplo dos outros lá, do colérico. Bem lembrado. Tá? Da Bíblia, se você tiver, Isso. ou da história de santos. Só para concluir Abraão, então. E Abraão ainda tem o disparate de pegar o punhal e ia matar Isaac. E Deus disse, agora eu sei do que és capaz. A tradução correta é essa. Né? Porque tem algumas traduções que dizem assim, para que
eu sei quem tu és, mas a tradução original diz assim, porque agora eu sei do que és capaz. Ou seja, o temperamento tem a ver com isso, né? Gente, até Deus se assustou com Abraão, de tão fleumático que era. Mas vamos lá. O colérico, quem que era colérico na Bíblia? Paulo, com certeza, gente, é verdade. Mas com ele era uma porrada, não tem essa tanto pro bem quanto pro mal, né? Primeiro perseguia os cristãos, depois também deu a vida de uma forma... super exigente. Sabe aquela briga ali com Pedro? Em Atos dos Apóstolos tem uma confusão medonha. Os dois discutiram feio. Mas o Pedro também devia ser colérico, né? Não. Não? Será Pedro... que sanguíneo. Sanguíneo? Mas um sanguíneo e um colérico dá, né? Porque o sanguíneo é folgado. O sanguíneo fala demais. O colérico não. O colérico fala pouco, mas fala... o que precisa, vai na veia. Então, veja, temos então Paulo, colérico, Pedro, sanguíneo. Senhor, vou dar minha vida por ti. Aí Jesus fala, mas antes que o galo cante, você vai me negar 2 vezes. Ou seja, tem muito esse oposto. Uma hora é muito, outra hora existe uma palavra... também. Covardia. E aqui, Carol, existe uma palavra esquisita chamada pusilânime. O sanguíneo, ele é pusilânime. O que é pusilânime? Assim? É fraco de ânimo. Você tá no impulso. Se tá bom, vai. Se não tá, não vai. Se arrastando. Então, Pedro era esse sujeito, sabe? Uma hora, vou dar minha vida. Depois negava. Negou Jesus. Altos e baixos. O sanguíneo tem isso. Ele tem altos e baixos. Por exemplo, eu estava ali esperando para estar aqui com você agora, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que ela vai me perguntar? Será que vai dar errado? E se eu falar alguma coisa errada? Sabe essas loucuras? Vem essas loucuras. O sanguíneo tem essas coisas, né? Colérico, sanguíneo, falamos do fleumático, melancólico. O melancólico, o nome já diz, vem de melancolia. Agora, uma coisa tem que ficar muito clara. Melancolia não é tristeza. O melancólico não é que é triste. Eu conheço melancólicos muito bem-humorados. Ou seja, não tem nada a ver com depressão também. Fulano é melancólico, é depressivo. Não, gente, que loucura. Uma coisa é uma doença, outra coisa é personalidade. Agora é claro, veja, se o melancólico não buscar equilíbrio, ele se torna um depressivo. Ele pode se tornar, claro. Ele pode ter uma tendência. Aqui existe outra palavra esquisita. Como que é o melancólico? Ele é ensimesmado, voltado para si. Olha muito para si. Aí ele tem a tendência a ser egoísta. Entendeu? Ele vive como um caramujo, voltado para si. Por outro lado, ele tem habilidades fantásticas. São artistas, são pessoas muito concentradas. Aquilo que o sanguíneo não tem, ele tem de sobra. Porque o sanguíneo não é concentrado. Ele responde com tudo. Lembra de Pedro? Que Pedro respondia as coisas na hora. Ele não pensava é isso, é aquilo. Não. O melancólico pensa e irrita. Carol, eu não sei o que você vai me perguntar agora, mas eu posso falar uma coisa de trabalho em empresa? Sim. Por exemplo, como é que o sanguíneo chega para trabalhar? Empolgado, dando bom dia para todo mundo. Empolgado. O trabalho é 8 horas da manhã, tá? Ele começa a trabalhar às 9. Por quê? Porque ele é preguiçoso? Não. É porque ele chega, ele cumprimenta a tia do cafezinho, ele cumprimenta o porteiro. Ele vai lá na capela fazer uma oração. Mas podia rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, né? Mas ele fica ali já, então, Senhor, recebe minha vida, minha alma, recebe este dia. Aí ele vai tomar o cafezinho. Quando vê, é 9 horas da manhã. E aí você que é patrão, corre o risco de dizer, vou demitir porque é um folgado. Não, ele só é um sanguíneo. Mas ele também tem que se ajustar um pouquinho, Exato, sem controle. Aí ele tem que se ajustar. Sim. Porque aí fica cômodo, né? Eu sou assim mesmo e pronto. Opa, complexo de Gabriela? Não. Eu nasci assim? Né? Não, claro que não. Tem que buscar o controle. Como é que um colérico chega para trabalhar? Ele chega... Posso ficar em pé rapidinho, pessoal? Só para atrapalhar os câmeras. Vamos lá. Vai lá. Ele entra no trabalho... o sanguíneo, ele entra... E aí, galera? E aí, Carol? Beleza? O colérico não. O colérico, ele entra altivo, cabeça pra cima, bom dia, tudo bem? Ele não ri. Ele não é tão sociável assim. Ele cumprimenta, mas ele é sério. Altivo, olha o rosto, altivo. Como é que o fleumático entra? Ele é frio, lembra? Então, ele entra rosto reto, nem pra cima, nem pra baixo. Ele é sociável. Ele dá um sorrisinho. Bom dia, tudo bem? E aí, como é que tá? O
sanguíneo não. O sanguíneo pergunta, e aí, como é que tá o seu filho que tava doente? Fiquei sabendo que seu marido sabe a vida de todo mundo. Não é fofoqueiro não, mas pode ser. Deixa pra lá. Melancólico, faltou melancólico, né? Sim. O melancólico, ele chega pra trabalhar assim, ó. Não é que ele tá triste, é o jeito dele. Se você der bom dia, ele responde. Me dá bom dia. Se não, me dá bom dia. Bom dia. Bom dia. Entendeu? Então, então, e isso é interessante, Carol, sabe por quê? Porque às vezes acontecem injustiças no RH. Vou cutucar a turma do RH. E a gente pode rotular as pessoas. Tem que tomar cuidado, né? Por que não fazer um bom teste de temperamento, né? Quando contratar? Uma boa. Meu querido, eu queria ficar, acho que, falando a tarde inteira desse Nem tema. Fale, mas eu amo esse assunto, é claro. A gente tem o tempo, né? Mas olha, eu agradeço, porque já tenho certeza que já abriu. Eu acho que deu pra clarear bastante coisa, isso. Tem gente que vai, né? Pra pesquisar mais. Claro, então, pesquisa, é bom. Que bom, muito obrigada, viu? Obrigado você. Sempre bem-vindo à TV Evangelizar, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado vocês de casa. Um abraço. E olha, próximo bloco a gente vai falar sobre como você se vestindo pode causar uma boa ou uma má impressão, mas não somente na dica de moda, não. É capital visual, tá? Qual a impressão que você passa? Então volte aqui comigo. A gente sai com as imagens da cidade de Caruaru, no Pernambuco, canal 43.1. A padroeira é Nossa Senhora das Dores. Já eu volto. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Estamos de volta e vivendo o ano de São Pio na obra Evangelizar. Por isso nós temos uma programação toda especial, incluindo essa que vai passar hoje, que é a Ladainha de São Pio, que você acompanha aqui com a gente nas segundas, terças e quartas-feiras, às 18h45. Ela é apresentada pelo diácono Rômulo Canuto e são episódios que trazem parte da vida de São Pio, principalmente as virtudes que ele viveu, então tem muito a nos ensinar, e ao final rezando a ladainha a São Pio de Pietreutina. Então acompanhe aqui na nossa programação hoje às 18h45. E agora a gente fala sobre o capital visual, que é um pouco disso que eu falei. É claro que a especialista vai explicar mais, mas essa primeira impressão que você passa e que hoje, por tudo que a gente vive de tecnologia, de rapidez, é assim muito rápido também para que a gente transmita essa primeira impressão. Então a gente tem que saber o que está transmitindo, né, minha querida? Seja muito bem-vinda, viu? Estou aqui com a Renata Braga Artacho, que é consultora de imagem e estilo. Então, deixa eu te perguntar um pouco sobre o que é esse capital visual. Fala pra gente. Fica à vontade. Bom, o que a gente tem como informação é essa questão toda da imagem e do estilo pessoal. São coisas que a gente precisa trabalhar em nós mesmas, né? Em nós mesmos também, homens e mulheres, porque, como você disse, a informação é muito rápida, muito passada em mídias sociais e no nosso presencial. Então vale para os dois, tanto online quanto offline. Com certeza, Carol. Tá. Então imagine que o nosso não verbal representa, isso através de pesquisas, de especialistas e tudo, o nosso não verbal representa do nosso 100%, 55%. Então a cor que nós escolhemos... Ou seja, no silêncio, digamos, né? Silêncio, meu não verbal. Então, tudo que a gente colocou hoje em nós, da forma que a gente se arrumou, a cor que nós escolhemos, o nosso olhar uma para outra, o nosso gestual, tudo isso forma a nossa imagem. O nosso visagismo, o nosso cabelo, a nossa essência que vai formando o nosso estilo, e tudo tem a ver também com os momentos que a gente vive no nosso dia a dia. O meu dress code social, o meu dress code profissional. Ou seja, a gente está falando de não é só uma forma de se vestir, mas está inclusa, mas também uma forma de se mostrar de uma forma, assim, de se comportar. É comunicação pura. A comunicação. Comunicação pura. Tá, mas nesse caso, por exemplo, eu acredito que isso seja muito natural, de alguma forma, intuitivo, inconsciente. A gente estava falando de temperamentos agora há pouco. Eu imagino que, sei lá, um sanguíneo acorde, como é que eu estou me sentindo hoje? E vai se vestir de acordo, vai se arrumar de acordo, vai prender ou não o cabelo, essas coisas. Pode ser.
Mas isso pode ser consciente, de forma que você fale assim, não, se eu quero causar uma impressão X, eu posso aprender? A minha imagem pode ser intencional. Então, quando você vem aqui para o programa, quais são os assuntos que você vai tratar, por exemplo, naquele programa? Então, a tua veste, o teu vestuário tem a ver com isso. Não é? As cores que você vai escolher, tem todo o tratamento de vídeo, o que usar, o que não se usar, que seria o teu dress code para a TV, vamos dizer assim. Mas também se você vai tratar, por exemplo, de assuntos mais intimistas, você virá com cores mais amenas, como você está hoje, nada muito, cores muito vibrantes. Ou o temperamento, como a gente diz, no visagismo a gente também trata dos 4 temperamentos, sabendo que nós temos os 4. Assim como a gente junta com os 7 estilos universais. Quem é mais romântica, quem é mais sexy, quem é mais moderna. Então a gente precisa desse bom senso na hora de fazer toda essa mistura, batom, cabelo, os acessórios, ou o homem, né, na barba, no cabelo, no perfume, qual a informação que você vai passar? Tudo isso. Nossa, é uma ciência mesmo, né? Todo. Então eu te falei 55% não verbal. Sim. 38% a tua voz, o teu tom de voz, a força que você dá para ela, e 7% o conteúdo, que forma esse todo. E a gente se preocupa tanto com o conteúdo, não que não seja importante, né? É muito, mas não é só, né? Conteúdo. Tudo é um conteúdo. Então, eu estou vindo trabalhar aqui, por exemplo, ou palestrar aqui, como vim outro dia, ou me apresentar com você. Então, eu tenho um bom senso de saber qual local eu estou indo. Então, entendeu? Esse contexto é importante também. Tudo tem esse bom senso. Quem é a plateia, quem está lá, para quem eu estou falando. Vou dar aulas, como dou todos esses temas. Eu estou ali como a minha imagem intencional é a imagem da professora. Deixa eu aproveitar, a gente tem uma imagem ali, ó. Ótimo. Eles separaram algumas imagens. O que comunica essa imagem? Ela comunica através da cor. O azul e o branco trazem muito essa questão da credibilidade, da confiança. Pela cor daí. Pelas cores, a mensagem da cor. O cabelo dela, por ser um cabelo cacheado, naturalmente, acredito, todo o cabelo cacheado transmite ou romantismo ou uma certa sensualidade. Então, qual a intenção dessa imagem mais profissional, que ela está nesse tailleur, com azul, com a camisa branca, esse cabelo de lado, e ela coloca ali um salto alto, né, e nude da cor da pele dela. Isso faz com que ela tenha uma imagem mais alongada e até de mais empoderamento. Ela está num ambiente profissional, imagino. Um dress code executivo, ou ela poderia ser ali uma CEO de uma empresa, uma diretora. Ela poderia se apresentar, por exemplo, para uma plateia masculina, assim? Pode. Porque ela está resguardada de cor e de fechamento de vestuário, vamos dizer assim. E tem algum lugar que você diria não é muito adaptado para alguma situação específica? Ela está bem formal. Então, por exemplo, se ela fosse falar com uma plateia mais jovem... Adolescentes, eu ia falar. Com adolescentes não vai muito. Ela poderia provocar um distanciamento. Entendi. Entendeu? Tá. Então, acho que a próxima imagem, por exemplo, ela está mais informal. Despojada, né? Despojada, casual. Mas se ela tivesse ali uma plateia mais jovem, ela se comunicaria mais fácil. Então, como eu te falei no início, qual é a intenção da tua imagem? Dentro do que você se sente confortável, a gente tem sempre que lembrar, já vamos falar dessa imagem, a gente tem sempre que se lembrar, Carol, que a moda precisa trabalhar a nosso favor. Sim. Não sermos escravas dela, nem escravas de uma paleta de cor. E nem atrapalhar também, né? Nem atrapalhar. Tudo tem que ter conforto. Sim. Aqui, eu não iria para um escritório, eu não iria comandar uma reunião, né? Pelo ombro de fora e tal. Então, vamos dizer que ela tem um almoço com as amigas no clube, um almoço no shopping. Mas se fosse uma camisa branca, ela poderia ir trabalhar. Camisa branca, muito legal. Ou uma camisa off-white, né? Que coordenasse com essa cor de calça. Os ombros de fora, vamos dizer assim, num ambiente corporativo, fica mais provocativo. Entendi. Tem essa intenção. Sim. Né? Lembrando daquela história, 55% do não verbal. Quando a gente se olha, a gente já tem aquele pré-julgamento. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque às vezes a pessoa, ela olha uma imagem dessa, ela fala assim, mas eu não me importo muito com imagem. A gente vê isso, né? Mas eu não me importo muito. A pessoa, isso é como eu gosto de me vestir, a pessoa já tem que saber que eu sou assim.
Qual que é o problema de pensar assim? A questão é, se a gente tem uma intenção para se passar de imagem e eu quero passar para você uma credibilidade da minha profissão, do meu lado profissional de imagem, de visagista, né? Como que eu não iria me preparar para estar aqui no teu programa? Se eu viesse um tanto quanto descabelada, sem maquiagem, com uma roupa não adequada no sentido assim, tá amassada. Então, eu me preparei para isso. Eu tenho Você acha que as pessoas perdem oportunidades por não cuidar disso? Podem perder oportunidades. Porque o que eu vejo às vezes? A pessoa, ela não é aquilo ali que as pessoas acham dela. A maioria, na verdade, acontece isso, né? E porque também não tem como só julgar pela aparência, né? Não é o que a gente está falando aqui. Não. Mas assim, a gente olha para a pessoa, tem aquela impressão diferente do que ela é, e de repente ela tá ali se esforçando para uma conquista, né? Quando é dentro do trabalho, mais ainda, às vezes ela quer provar uma ideia, ela quer fazer parte de um projeto e ela pode estar se afastando por causa dessa postura de não se adaptar àquilo. Pode, porque muitas vezes ela não está colocando para fora esse estilo que ela tem. Lembrando que o teu estilo é a tua essência. Então, a forma de falar, a forma de se comportar, como eu estou com aquela roupa e de que mensagem eu posso passar. E como eu falei há pouco, às vezes uma escolha errada de uma cor, de uma estampa, eu posso provocar uma outra reação, né? Reação das pessoas. Sim. Não estar apropriada, como a gente fala do dress code, mas nada é imposto. Eu não posso colocar as pessoas numa caixinha de estilo. Mas acho que hoje a gente tem tanta forma de criar sendo o que a pessoa é, não é? Sim, temos Você bastante que é dessa área. Sim. Ela não precisa deixar de ser. Existimos como profissionais da imagem, essa ajuda que eu posso dar para as pessoas. Lembrando que o cuidado com a tua imagem é saúde. Nosso corpo é um templo sagrado, vamos dizer assim. Então isso certeza. A gente precisa cuidar. Sim, verdade. Não é? Vamos colocar mais uma imagem, acho que é a última feminina, e tem umas de homens também. Tá bom. Ah lá. Por exemplo, essa aí, o que ela transmite? Ela transmite, ele me parece bastante confortável e ele está de uma forma bastante informal com esse... Mas ele está arrumado, ele não está desleixado. Não, né? Mas quando a gente fala informal, não quer dizer desleixado. Sim. Com o estilo dele, que talvez seja mais casual esportivo, talvez ele seja desculpa te cortar, sabe por que eu falei? Às vezes os homens, eles falam assim, mas eu quero ficar confortável. Aí acha que para ficar confortável não precisa estar arrumado. Não necessariamente, né? Às vezes o teu conforto está numa blusa mais ampla como essa, numa cor mais leve, não é? Não tem nada justo. Então, como eu ia dizer, talvez ele fosse um médico num momento de lazer dele e deixou uma cor mais clara. Um rapaz mais romântico, talvez. Sim. Né? Esse, ele está bem semiformal. Porque não tem a gravata e não tem a camisa social. Mas ele está super bem para uma reunião numa sexta-feira, que é como a gente diz, que é um dia mais casual no escritório. Ou até para um compromisso com os amigos, um final de tarde, ou um almoço, ou um jantar. Ele está super bem, né? Uma modelagem mais slim fit, como a gente diz, mais junto ao corpo. Sim. Esse já está mais formal. Você vê a gravata, por causa da gravata, a camisa social, também está muito bem para qualquer compromisso. E olha que bacana, um rapaz de barba, mas cuidou dessa modelagem, do visagismo dele, do rosto. Valorizando o formato do rosto, a cor da barba, a cor do cabelo, a textura do cabelo. Tudo isso a gente cuida. Sim, interessante. E sabe que justamente, esse daí é um outro caso, né? Bem mais casual do que aquele de isso, cor clara. Nesse caso é o quê? Lembra fim de semana isso, né? Fim de semana, lembra um clube, passeio. vai no jogo, talvez de futebol, não sei, vai no clube com a família. Interessante. Né? Então, eu estava lembrando que você falou de visagismo e a gente pensa que é só para mulher, mas como que dá diferença para os homens, né? Toda a diferença. Muita diferença, né? E nós vemos assim, Carol, que de algumas décadas para cá, os homens estão se cuidando muito mais. Isso é muito bacana. Com certeza, né? As pessoas precisam se cuidar. Às vezes a gente precisa entender, né? As pessoas precisam entender que cuidar da tua imagem é
saúde, porque é saúde mental também. Não é bacana você se olhar no espelho e mesmo que você esteja de tênis, bermuda e camiseta, falar, nossa, Carol, hoje você tá fantástica. Nossa, daí que é melhor ainda, né? E daí a pessoa conseguiu juntar os dois, né? O conforto com a imagem. Isso, ou mesmo que você esteja mais formal, como você vem aqui nos programas, se olhar no espelho e ter aquela segurança, se olhar, né? Olhar para as pessoas, olhos nos olhos. Isso transmite a tua imagem, transmite que você acredita em você mesma. Então eu digo assim, para as minhas clientes na consultoria ou até mesmo nas aulas, o melhor juiz é o espelho. Se você se olha de frente para ele e sai de cabeça erguida, as pessoas reconhecem isso e te dão valor. Entendi. Né? Ou seja, isso. O valor parte de si mesmo, isso. Né? Olha essa de animal print, de tênis, né? Tem várias, né? Tem várias. Essa de jeans, mas ela, veja o sapato dela como é um sapato mais elegante. Então ela coloca uma postura diferente numa calça jeans, mesmo de camiseta. Olha como já ganha outro valor o jeans. A gente chama de high-low, né? O high, o sapato, e o low no sentido do jeans e da camiseta. Mas ela juntou de uma forma tão harmoniosa que ficou super bem. Sim, né? Muito legal. Bem Nossa, confortável. Daria pra conversar um monte sobre isso também, né? Dá pra fazer uma série disso. Dá pra fazer, com certeza. Minha querida, muito obrigada pela tua presença. Obrigada viu? a você. Obrigada por nos ajudar com pela isso. honra de estar aqui com vocês. Imagina, eu que agradeço. Adorei. Sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Sempre bem-vinda. Próximo bloco a gente fala sobre uma ação de Corpus Christi dentro de um hospital em Curitiba. Então volte comigo e a gente sai com as imagens da cidade de Palmas, no Tocantins, canal 17.1, 302 mil habitantes na cidade. Volte comigo. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. De volta com o programa Vida em Foco e de volta com a campanha de Jesus das Santas Chagas, que está ativa ainda com a gente aqui na TV Evangelizar, Obra Evangelizar. Esse ano que é o ano de São Pio, que nós instituímos na obra, e que estamos com um grande sonho se tornando realidade com a sua ajuda, porque desde abril que nós estamos com a campanha de Jesus das Santas Chagas 2024, olhando para a Terra Prometida. É assim que nós estamos chamando esse projeto, que vai ser o lugar onde nós vamos poder evangelizar aqui de Curitiba para o Brasil e para o mundo de uma forma muito melhor. De uma forma que nós podemos também receber você que é nosso associado, você que mantém esta obra e ampliá-la. É claro que é o nosso principal objetivo, levando a pessoa de Jesus Cristo a muito mais pessoas. Então nos ajude, você que já é nosso associado, ou você que vendo aqui esse programa vai se tornar um associado, nos ajude. Essa é uma campanha que pede uma doação extra, ou seja, você vai ir além na sua evangelização. Você vai dar um passo além junto com a gente e nos ajudar nessa conquista da Terra Prometida. Então nos ajude nesse QR Code que aparece aí na sua tela. Você já pode, nesse momento, fazer a sua doação extra e nos ajudar. E muito obrigada a você que está conosco até o fim desta campanha. Inclusive, quem estiver até o final vai ganhar as fitinhas que o Padre Reginaldo abençoou lá em São Giovanni Rotondo, onde você está vendo ali as imagens. Ele esteve lá, ele esteve diante do corpo de São Pio, ele fez a bênção com a própria luva de São Pio de Pietreutina, em todas essas fitinhas e nas medalhas, e quem nos ajudar durante todas as etapas vai receber. Aí na sua casa você vai receber essa fita abençoada. Então muito obrigada por estar com a gente nesta campanha de Jesus das Santas Chagas 2024. E agora eu compartilho com você uma ação de Corpus Christi. Há pouco tempo a gente viu essa ação dentro de um asilo. Você acompanhou aqui no programa Vida em Foco. Dessa vez a ação é dentro de um hospital em Curitiba. Olha como é importante que a gente tenha essa igreja em saída. Acompanhe comigo. Era
um pouco antes das 9 da manhã quando Dom Reginei José Módulo, bispo auxiliar de Curitiba, chegou, trazendo o Santíssimo ao Hospital Erasto Gärtner, onde passam por tratamento aproximadamente 300 pacientes. Cada vez que nós temos a vinda de uma pessoa que vem aqui nos agraciar com uma bênção, com uma caminhada dentro do hospital, isso traz não só para os nossos pacientes, mas para nós, colaboradores do dia a dia no hospital, uma energia diferente, que nós possamos lutar cada vez mais para poder entregar aos nossos pacientes aquilo que é de melhor. Uma caminhada de cantos em louvor ao Jesus Eucarístico. Nestes dias que antecedem o 30 de maio, a Arquidiocese de Curitiba leva o Santíssimo a hospitais, lares de idosos, casas de recuperação e outras instituições para o Marcos, diácono da Igreja Católica, que acompanha o tratamento da filha na luta contra um câncer de pulmão recém-descoberto. As lágrimas eram de devoção e alegria pela presença de Cristo. Fizemos o exame, agora vamos fazer a quimioterapia. Eu confesso para o senhor que eu abracei a médica de felicidade, porque veio uma chance, eu pedi uma chance para Jesus, e hoje ele veio visitar nós aqui. A procissão que levou o Santíssimo por aproximadamente 1 hora percorreu as principais alas do Hospital Erasto Gärtner. Muitas orações, reflexões, muitas emoções. Uma celebração que terminou com as crianças no Hospital Erastinho. Juliana era gratidão pela vida do pequeno Enzo, de 2 aninhos. Meu filho, ele estava na beira da morte e graças a Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele devolveu a vida do meu filho, sabe? Hoje ele está aqui, mas está bem, graças a Deus. Isso que importa, né? Wesley é funcionário do hospital, acompanha a dor e a luta de muitos pela vida. Hoje, deu espaço para que lágrimas corressem com a força da fé. A maioria daqueles pacientes que estavam no corredor são pacientes que eu cuido, inclusive eu estava de plantão essa noite e no momento ali que a Daiane recebeu ali a bênção do Santíssimo junto com o pai dela, foi uma coisa que me somou muito, porque eu acompanho ela desde quando ela internou, né? Então, para mim, como profissional, é a parte humana que toca ali, né? É o profissional e o humano que se encontra naquele momento ali. As lágrimas são um grande pedido de oração. É justamente o pranto que vai lavando a alma. E a gente pediu e continua pedindo que estas lágrimas que lavam a face também possam lavar o corpo das enfermidades físicas e espirituais e que ajude a todos estes na recuperação da saúde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém. E Jesus Eucarístico sempre leva essa esperança. Por isso que bom termos uma festa dedicada ao corpo de Cristo, que é o Corpus Christi, que se aproxima e que certamente você vai ter a oportunidade aí na sua cidade de louvá-lo, de adorá-lo, de agradecê-lo, de sair às ruas e manifestar publicamente a sua fé. Como é importante isso, não somente para as graças que são derramadas, mas principalmente para a nossa própria fé. Então você que está me acompanhando e que vai viver este momento, vai acompanhar muito aqui pela TV Evangelizar, mas faça essa experiência de sair às ruas, de viver verdadeiramente esse Corpus Christi durante este ano na sua vida. Fica meu convite e permaneça com a gente aqui na TV Evangelizar. Me despeço de você, fica com Deus.